Estamos começando o programa Arena do Futuro, aqui na Novo Tempo. Que bom poder te receber para juntos abrirmos a palavra do Senhor. Essa palavra que jamais voltará vazia. Sabe por quê? Por aqui, na Bíblia Sagrada, está o poder de Deus, que pode transformar a minha vida e a sua vida. Por isso que esse programa aqui é o programa do estudo bíblico, é o programa da compreensão das profecias. Porque é exatamente isso que o nome do programa significa. A Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque nós estudamos aquilo que Deus deixou como revelação para os momentos finais da história deste mundo. No tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a extinção do mal. Estamos em um mundo que é cruel, um mundo cheio de problemas e que tem muitas dificuldades. Mas na palavra do Senhor, nós encontramos a certeza que o mal vai terminar. Agora, o que é que eu e você podemos fazer para não contribuir com esse mal que vai crescendo no mundo? Para saber, fica comigo, porque o Arena do Futuro já está no ar. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e eu tenho o prazer, nesse momento, de lhe apresentar a maior e melhor escola bíblica do mundo. É isso mesmo, a escola bíblica aqui da Novo Tempo. Todos os dias, milhares de pessoas recebem estudos da Palavra de Deus para compreender e entender mais ainda do amor, da graça e do plano da salvação. Eu tenho aqui nas minhas mãos a revista Esperança Eu Creio. E essa revista aqui é uma revista muito interessante, que trata de diferentes temas da Palavra de Deus. Então você vai ter aqui, durante a revista, você tem o estudo, e no final você vai encontrar um guia com as perguntas e as respostas para que você se aprofunde ainda mais na Palavra do Senhor. Então esta revista aqui é a minha, mas essa revista está à sua disposição. É só você entrar em contato conosco na nossa escola bíblica, que nós vamos mandar isso aqui gratuitamente para a sua casa. Está vendo aqui, ó, o guia está no tema A Lei de Deus. Sabe por quê? Porque esse é o tema que nós vamos estudar hoje no programa Arena do Futuro. É uma complementação. Então, para ser aluno da escola bíblica, é muito fácil. Eu vou lhe contar. Você pode chamar pelo telefone a escola bíblica. E o número é 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. O número está aparecendo aqui embaixo na tela. Você liga para nós que vamos então lhe atender para que você se inscreva em nossa escola bíblica e receba esse material e outros materiais mais que temos à sua disposição. Ou você também pode ir no nosso site. O site é novotempo.com/escola bíblica. Espera aí que não foi agora. Agora foi. novotempo.com/escola bíblica. Você vai chegar nessa página aqui, ó. Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Então você escolhe o seu estudo bíblico, está aqui, vai preencher o formulário e então você recebe o material. Vou escolher aqui, ó, a revista Eu Creio, essa que eu acabei de apresentar para você, onde estão as bases, os fundamentos da fé. Você escolhe se quer baixar em PDF, vai chegar para você um link para você baixar e você vai ter o material agora, ou você pode receber a revista impressa aí na sua casa. Digamos que você queira pelo correio, você clica aqui, coloca os dados e esse material chega aí gratuitamente, graças ao apoio e o suporte dos Anjos da Esperança. Tenho também aqui, aberto na nossa tela digital, o canal do Arena do Futuro no YouTube. Se você não nos segue, eu quero te convidar a se inscrever no canal, a ativar o sininho e acompanhar as novidades, porque nós estamos postando todas as semanas o programa Arena do Futuro e você tem todos os programas antigos também para rever e continuar aprendendo da palavra do Senhor. Então, está aí o convite do nosso canal Arena do Futuro. É só você escrever lá no YouTube Arena do Futuro NT e você estará já conectado conosco em nosso canal. Estamos prontos para começar o tema de agora.
Espero que você tenha a sua Bíblia aí, eu já tenho a minha aqui, porque no programa A Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Vamos falar sobre a extinção do mal no mundo. Há hoje mais igrejas por pessoa do que em qualquer outra nação, quando, por exemplo, se olha para os Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo que as igrejas estão crescendo, nós não vemos uma diferença ou uma diminuição na criminalidade ou na moralidade. Olha, por exemplo, para o Brasil. De uns anos para cá, houve um fenômeno onde centenas, milhares de igrejas foram abertas. E qual é a grande influência que essas igrejas estão operando na mudança do comportamento das pessoas? A grande questão é, há muitas igrejas, mas a mudança comportamental não é percebida. Governantes e cidadãos estão profundamente preocupados com a violência desenfreada que hoje existe na sociedade. As pessoas têm medo, as pessoas saem em pânico. Há alguns dias atrás, eu estava numa cidade com um amigo e eu coloquei a mão no bolso e tirei o meu celular. E ele na hora falou assim, não, coloca de volta rápido. Não tira o celular do bolso, deixa no bolso da frente. Cuidado, porque aqui se rouba demais celulares. É assim que nós estamos vivendo, com medo de tudo e de todos. Quantos de nós não ficamos trancados dentro de casa, com muros altos, com lanças, com grades, porque a violência pode bater à sua porta a qualquer momento? Esse é um problema que assola todas as pessoas. E diante dessa situação, alguns começam a pensar assim, talvez seja necessário uma coalizão entre a política e a religião, porque só assim vamos resolver, porque se a política não resolve o problema da violência, ou o crescimento desenfreado de igrejas e religião também não resolve o problema da violência, talvez uma união entre a política e a religião seja suficiente para resolver o problema que estamos enfrentando. Mas seria isso uma solução? Eu paro para pensar na época de Moisés, quando as pragas começaram a cair sobre o Egito. E o faraó, que ora deixava o povo sair e se arrependia e não deixava mais o povo sair, e as pragas caíam sucessivamente, em um determinado momento, na 8ª praga, ele fica então extremamente preocupado e diz assim, olha, Êxodo 10:17, agora peço que me perdoe o pecado ainda esta vez e que orem ao Senhor, seu Deus, para que tire de mim esta praga mortal. O que o faraó queria assim, tira esse mal daqui, façam alguma coisa, mas eu não quero mais essa situação que eu estou enfrentando agora. Esse parece ser o sentimento e o desejo de muitas pessoas. Tira esse mal de uma vez por todas do nosso mundo, da nossa terra. Tira esse problema, porque o faraó suplicou. E hoje há muitas pessoas dizendo assim, Senhor, remova o câncer moral da alma da nossa terra. Entra aqui e muda a estrutura para que consigamos ver a extinção do mal. Eu preciso dizer algo a você. E agora é de coração a coração. Por mais que eu e você nos esforcemos para fazer o bem e estamos preocupados em ouvir a voz de Deus e andar de acordo com a vontade de Deus, que é algo importantíssimo, a situação do nosso mundo não está caminhando para uma melhora. A situação vai piorar e piorar cada vez mais. Chegará um momento que Daniel capítulo 12 diz que nos últimos dias a terra estará em uma angústia da qual ela nunca esteve antes. Então, não existe melhora, estamos numa piora. Mas sabe o que Deus precisa? Enquanto o mundo piora, Ele precisa de uma igreja que melhora. Enquanto a situação moral do mundo está caindo, precisamos de uma igreja que esteja se levantando para ajudar as pessoas a compreenderem a verdade e andarem nos caminhos do Senhor. Então, quando vemos esta situação e as dificuldades que o mundo enfrenta, existem aqueles que dizem assim, chegou a hora.
Agora temos que nos juntar, independentemente da denominação, das ideias, dos contextos, das culturas, para lutar pela restauração da moralidade das nações do mundo. Temos então que colocar mais igreja dentro do Estado. Todas as vezes na história que houve uma unificação entre igreja e poder político, o resultado foi perseguição e cancelamento da liberdade religiosa. Eu, que gosto de pregar, que estou feliz de estar aqui na Novo Tempo, eu prezo muito pela liberdade religiosa, porque eu tenho condições, nesse momento, estar aí com você. Se não existisse liberdade religiosa, eu não poderia estar pregando para você. Eu teria que falar aquilo que me obrigariam a falar, ou aquilo que foi determinado que eu deveria falar. Mas eu sou livre. Eu posso ensinar a Bíblia tal qual ela é. Mas este movimento, que vemos já os seus primeiros passos, vai caminhando para uma unificação, para todos ficarmos debaixo de uma mesma ideia, uma mesma doutrina, um mesmo pensamento, um mesmo governo. E seremos uma unidade imposta, onde ninguém poderá pensar diferente. Seria isso, então, o caminho para a extinção do mal? Seria este o caminho que restauraria a moralidade da sociedade, que hoje está tão caída e pervertida? O ser humano vai se afundando cada vez mais no pecado. E esse pecado desagrada a Deus. Por exemplo, os números de produções de pornografia são assustadores. E tem tanta gente que está envolvida com isso e já não consegue mais se libertar. A queda moral vai acabando. A pornografia destrói a espiritualidade, destrói o casamento, destrói os relacionamentos, mas mesmo assim tem gente envolvida com isso. Essa moralidade que vai caindo e que ficou tão fácil com o crescimento da internet é algo que acende uma luz amarela de advertência, porque estamos caminhando para a perdição, para a destruição final. Mas como vamos restaurar essa moralidade? De que forma podemos fazer isso? Seria uma coalizão política e religiosa? Veja o que a Bíblia diz. É algo diferente. Diz assim, Tiago 2, 10 a 12. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não cometa adultério, também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. O grande problema moral do nosso mundo, sabe qual é? É que as pessoas não obedecem à lei de Deus. Essa lei foi deixada de lado. Ou existem aqueles que, ainda que obedeçam à lei de Deus, tiraram alguns mandamentos ou apenas um único mandamento. Só que, de acordo com aquilo que Tiago está nos dizendo, se você guarda os mandamentos, mas não guarda em sua totalidade, você se torna culpado de todos os mandamentos. Então, na conta divina, 10 menos 1 não é 9. 10 menos 1 é 0. 10 menos 2 não será 8, será 0. Esta é a conta que devemos fazer. Então, o problema da moralidade do mundo é que o ser humano não obedece à lei de Deus. Ele deixou de lado. Então, a lei que fala não cometa adultério é a lei que fala para você não matar. É a lei que fala para você não mentir. É a lei que fala para você honrar pai e mãe. É a lei que fala que você não deveria ter outros deuses diante do Senhor. A lei que fala para você não roubar. Esta é a lei de Deus. Agora, se o ser humano não obedece à lei moral de Deus, o que resulta disso é imoralidade, é gente depravada, gente que está contra a vontade de Deus, gente que é rebelde e que vive uma anarquia. Deus já deu o caminho para todos nós. Não existe coalizão política ou religiosa. Existe decisão espiritual daqueles que foram alcançados por Deus de obedecerem e guardarem os 10 mandamentos. É assim que nós vamos acabar com o mal no mundo. Eu tenho certeza disso, porque a lei de Deus, ela é eterna. A lei de Deus é perfeita, não tem o que mexer. Se o ser humano
abrir os ouvidos, abrir o coração e pedir forças para Deus para seguir pelo caminho, Deus vai te dar essa força necessária. Alguém pode falar assim, pastor, mas não é possível guardar os 10 mandamentos, porque nós somos pecadores. Então, quando eu menos percebo, eu vou pecar. Eu não estou falando de perfeição, porque não existe perfeição na ótica da Bíblia. Todos nós somos pecadores. Caímos e recaímos e tornamos a cair. A diferença é que os cristãos são aqueles que estão buscando viver de acordo com a lei de Deus. E quando eles caem, eles tomam consciência, se arrependem, confessam e buscam forças em Deus para não cair de novo. Ele não fica lá afundado no pecado. Ele não fica como no meio de um lamaçal de desgraça e destruição. Mas quando ele cai no pecado, ele prontamente quer se levantar e pede forças para Deus para não cair de novo. Então, essa é a diferença. Perfeição é uma outra história. Perfeição teremos quando Jesus Cristo voltar e num abrir e fechar de olhos seremos transformados. É exatamente isso que Deus está dizendo para mim e para você. A lei de Deus é a lei que precisa ser obedecida. Veja o que escreveu Richard Charles Lenski. A lei não é como um conjunto de 10 pinos de um jogo de boliche que, quando atingido pela bola, derruba apenas alguns e deixam outros em pé. A lei é uma unidade. Sua unidade é o amor. Violá-la em um ponto é violar o amor em sua totalidade. Então, se você pega a lei de Deus e não segue a lei de Deus, você pode até seguir 90%, mas para Deus é 0%. Então, não há seletividade nos mandamentos. Todos os mandamentos devem ser obedecidos. É isso que Deus espera para mim e para você. Nas leis de Deus, há um mandamento, infelizmente, que a igreja cristã esqueceu. E quando esse mandamento foi esquecido, a humanidade tornou-se culpada de todos os mandamentos, dos outros 9 mandamentos. Exatamente isso. Lembra? Transgride um é como se transgredisse todos. Se eu tiro qualquer ponto da lei do Senhor, é como se eu não seguisse a lei do Senhor. A situação moral do mundo caminha da forma como está, exatamente porque as pessoas estão deixando de lado uma parte importante da lei de Deus. Esse mandamento esquecido é o mandamento que está estabelecido como o quarto nas 2 tábuas que Deus deu para Moisés lá no Monte Sinai. Venha comigo para Êxodo 20, versículos 8 a 11. Diz assim a Bíblia, a palavra do Senhor. Lembre-se do dia de sábado. Só o começo aqui já é suficiente para entendermos o que é que Deus está querendo dizer. Quando o mandamento diz assim, olha, lembre-se, é porque Deus sabia que o ser humano iria esquecer. E é por isso que ele está dizendo, olha, vocês têm que se lembrar. A humanidade pode esquecer, a sociedade pode trabalhar para que você esqueça, mas você precisa se lembrar. Talvez você está pensando assim, pastor, mas é tão difícil essa questão do sábado, né? Eu sei, mas quem pediu o sábado foi o próprio Deus, e quando Ele pede, Ele dá forças. Eu não posso vir aqui na tela da TV Novo Tempo e falar para você assim, não, deixa o sábado para lá, não tem importância. É muito mais difícil obedecer à lei de Deus. É complexo guardar o sábado, porque o mundo hoje trabalha para que você não consiga guardar o sábado. Mas esta é a verdade de Deus. Eu não posso maquiar a verdade. Eu tenho que escancarar aquilo que a Bíblia me apresenta como revelação e colocar diante dos seus olhos. E o que eu posso fazer é pedir para você uma decisão. É apelar o seu coração para que você siga aquilo que Deus espera para a sua vida. E ao seguir, você receberá a bênção do Senhor, porque Ele vai te ajudar. Então ele fala, lembra-se do dia do sábado para o santificar. 6 dias você deve trabalhar, mas o sábado, não. O 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Tem gente que acha que o sábado é um dia para não fazer nada. E eu já ouvi pessoas falarem assim, os adventistas não fazem nada no sábado. Não, o adventista faz muita coisa no sábado.
Só que o que o adventista não faz é cuidar dos próprios interesses. É trabalhar para ganhar dinheiro, fazer negócios, porque esse dia é um dia que estamos dedicando ao Senhor. E as atividades que nós fazemos são atividades de interesse do Senhor. É essa a lógica e a essência do dia de sábado. Esse mandamento é um mandamento, então, que leva o ser humano à obediência. Por quê? Qual é a justificativa? Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A razão pela qual guardamos o dia de sábado é que Deus é o Criador, Ele fez todas as coisas e Ele estabeleceu esse dia para ter contato com o ser humano. A doutrina mais importante de toda a Bíblia é a doutrina da criação. Se você tira a doutrina da criação, não sobra mais nada da Bíblia. É exatamente isso. Se você arranca Gênesis 1 da Bíblia, que fala que Deus é o Criador de todas as coisas, nada mais se sustenta. Porque se Deus não criou, não existe salvação, não existe redenção, não existe mais nada. Não existe esperança para mim e para você. Mas porque Deus é o Criador, Ele estabeleceu a forma como eu e você deveríamos viver. Então, se existe mal nesse mundo, tem uma saída. E a saída está em obedecer ao Senhor. A saída está em andar de acordo com a vontade do Senhor. E o sábado é aquele mandamento que identifica aquele que estabelece as leis do universo. Aquele que diz o que fazer e o que não fazer. Quando temos Deus como nosso legislador, estamos seguros, porque Ele sempre vai dizer aquilo que é melhor. Deus sempre nos apontará para o melhor caminho. Deus quer um relacionamento de amor, de fidelidade e de devoção com as suas criaturas. E o sábado é esta aproximação de Deus. Se você não estabelecer um tempo para o Senhor, a sua agenda será tomada por atividades, por aquilo que você sonha em realizar ou fazer, e rapidamente você vai perceber que não sobrou tempo nenhum para Deus. Quando o Senhor criou, Ele terminou toda a criação no 6º dia. A semana poderia terminar no 6º dia, mas Ele resolveu estabelecer um 7º dia. E Deus, no 7º dia, não criou nada, a não ser o dia. E nesse dia, Deus então pede aos seres humanos para que deixemos de lado as nossas atividades e afazeres pessoais, para desenvolvermos esse relacionamento com Ele. E você sabe que na vida, para ter intimidade, você precisa de tempo, e tempo de qualidade. Estar junto, porque é isso que vai fazer com que o relacionamento se fortaleça. E o mesmo se dá com Deus. Se você quer ter um relacionamento sólido com o Senhor, você precisa dedicar tempo para o Senhor. E o sábado é este tempo que Deus estabeleceu. Eu gosto de pensar que o santuário é o templo, ou melhor, o sábado é o templo de Deus no tempo. É um santuário que Deus colocou para que eu e você conseguíssemos entrar a cada 6 dias. E neste santuário temos um encontro com o nosso Criador, com aquele que nos fez e que está pronto para nos salvar. A saída para esse mundo está na obediência. Diz Mateus 22, versos 37 e 38. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Se você ama ao Senhor, você tem que fazer o quê? O que ele disse: guarda os mandamentos. Esse é o primeiro e grande mandamento, o amor ao Senhor. Se você não ama ao Senhor, não há como obedecer à lei que Ele estabeleceu, porque a lei do Senhor é a lei do amor. As pessoas falando sobre o amor, né? Amor é isso, amor é aquilo outro. Mas para Deus, que é a essência do amor, eu demonstrarei que amo a Ele quando eu vivo de acordo com aquilo que Ele espera de mim. Porque Deus quer me proteger, Deus quer me guardar, só que isso depende da sua escolha, isso depende da sua decisão.
Diz a Bíblia que, só passar um pouquinho aqui, o Senhor da salvação é também o Senhor do sábado. Quando Deus estabeleceu no mundo este dia especial, Ele colocou-se como aquele que é o dono do dia do sábado. Ele estabeleceu esse dia, e o convite agora que Ele faz para a humanidade é para que você desfrute deste tempo, obedecendo à lei, desconectando-se para conectar-se com o Senhor. Pastor, o que significa guardar o sábado? Bom, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode estar me ouvindo agora e pensando assim, pastor, é muito difícil essa questão do sábado. É muito complicada. Eu sei. Mas existem coisas na vida que você precisa experimentar. E enquanto você não experimentar, você jamais saberá como é. Há algumas frutas por aí que são muito incomuns, são raras. E eu posso tentar te explicar, por exemplo, o gosto de suco de taperebá. Se você nunca tomou suco de taperebá, os meus argumentos, eles não vão te convencer a ponto de você poder dizer, eu sei que gosto tem o taperebá. Então, para que você saiba o gosto do taperebá, você precisa provar. Então, quando você prova, você sabe exatamente do que eu estou falando. O mesmo se dá com o dia de sábado. Enquanto você não provar, você jamais saberá o que significa estar em contato com Deus durante todo esse dia. Se pode parecer difícil ou impossível para você, saiba que há sempre uma saída. Deus tem uma solução e Ele pode abrir os meios, os caminhos para que você seja fiel a Ele. Pastor, mas e o meu trabalho? Eu não tenho como, é muito difícil. Confia no Senhor e Ele vai abrir as portas. Quem está pedindo o sábado para você, não sou eu. Quem está pedindo o sábado para você é o próprio Deus. E a grande diferença entre Deus e os seres humanos é que quando Deus nos pede alguma coisa, Ele não nos abandona, mas Ele vai do nosso lado e nos ajuda a viver exatamente de acordo com a vontade dEle. Então, decidir fazer a vontade de Deus significa contribuir para extinguir o mal desse mundo. O que nós precisamos não é uma coalizão política e religiosa, precisamos obedecer à voz do Senhor. Então, nesse momento, Deus espera uma decisão sincera dos seus filhos e das suas filhas. Eu não sei por onde você tem andado, mas o caminho que Deus trilhou para você é um caminho de eternidade e salvação. Ouça a voz do Espírito, deixa Deus entrar no seu coração e transformar a sua história, porque Ele pode reescrever e lhe ajudar a ser fiel. Se você aceita esta mensagem e quer entregar-se a Jesus, feche os olhos, vamos orar. Senhor Pai nosso, Deus querido, nesse momento eu chego diante do Senhor para colocar cada pessoa que está orando comigo nas Tuas mãos. Vimos que há uma saída para o mal moral desse mundo, o mal espiritual, que está em obedecer a Tua voz, seguir as Tuas leis. Ajuda-nos, Pai, para que consigamos ser aquilo que o Senhor espera de nós. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.